Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Trump que saiu da OMS e do Acordo de Paris. Olha só, chutando dois grandes bastiões aí do globalismo mundial, esse pessoal que quer construir um governo mundial baseado no comunismo e coisa e tal, nessa nova ordem mundial, que ok, não é igual a teoria da conspiração que o pessoal fala, mas que não deixa de ser alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem visto aí, o próprio Lula é um grande defensor de que em caso de pandemia a OMS deve ter prioridade e pode governar os países e coisa e tal. E vocês sabem que no momento que fizerem isso, né, que a OMS puder governar os países em caso de pandemia, vai ter pandemia o tempo todo, meu amigo. Vão dar um jeito de pandemia de gripe, pandemia de espirro, pandemia de catarro, pandemia de carrapato, vão achar pandemia o tempo todo para o pessoal poder mandar em todo mundo, né? O Trump, vendo esse buraco, vendo que boa parte do público dele não gostou da pandemia, da gestão da pandemia, foi um absurdo realmente. Lá no primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa, todo mundo já encara aquelas medidas idiotas da pandemia como exatamente o que são, medidas idiotas, sem nenhum sentido, né? Aqui no Brasil o pessoal ainda tem uma áurea de que não, mas era uma emergência, você vai contaminar a vovozinha e não sei o que lá, né? Ainda acha que tinha alguma coisa de científico nas medidas da pandemia, né? Que já está provado que não tem, era tudo achismo mesmo. Enfim, o Trump anunciou a saída da OMS e também do Acordo de Paris, né? E lógico, já veio o pessoal falando que não, que é negacionismo e coisa e tal. Olha como é que é a coisa, cara. Olha só, eu concordo que você dizer que não há aquecimento global é um erro, né? Tem aí medições que apontam que tem um aquecimento global mesmo. Agora, daí a dizer que você tem que fazer o que o governo quer, o que o Acordo de Paris determina, porra nenhuma. Esse pessoal não sabe como resolver o problema, por que tem que seguir esse pessoal? Não tem nada a ver, né? Existe o problema, a solução é tecnológica. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, faz o quarto de suástica. Quarto de suástica. Ah, o quarto de suástica. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, né? Todo mundo sabe que foi um absurdo que foi feito durante a pandemia. No próprio governo Trump inicial, ele pegou a parte inicial da pandemia, ele que colocou o Fauci, né, no controle desse negócio. Hoje em dia, depois ele diz que se arrepende disso, né? Mas enfim, ele colocou o Fauci lá no controle, tal como o Bolsonaro botou o Mandetta no controle aqui do Brasil, e o pessoal exagerou, né? Ou seja, não tinha, o fato é, não existiam medidas científicas para conter o vírus, não tinha nenhuma. Aí o pessoal saiu chutando coisa, não, porque tem que ter distanciamento social, que tem que ter isolamento e não sei o que lá, e fica em casa, a economia a gente vê depois, um monte de lambança. Ah, usar máscara para vírus, você entende isso? Máscara de pano, usar máscara N5, N95, de repente até ajuda alguma coisa, mas aquela máscara de papel que o pessoal está usando de palhaço, aquilo ali, usa aquela fralda na cara. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, eu não posso falar muito disso porque o YouTube não gosta da minha posição sobre a pandemia, mas já está mais do que provado. Já tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, já tiveram CPIs, já tiveram investigações sobre esse troço. Não tinha nada de científico nessa, nada, zero ciência por trás dessas medidas. Foram chutes que foram dados por políticos de merda e que queriam que as pessoas obedecessem a qualquer custo, porque senão vai infectar a vovozinha e não sei o que lá, né? Enfim, felizmente o Trump brigou com a OMS. No primeiro mandato do Trump, o Trump foi pandeminion, tá? Ele foi a favor das medidas todas e coisa e tal. Ele que iniciou a operação Warp Speed, né, para desenvolver a vacina da coisa, mas depois ele mudou de ideia, ele chegou à conclusão de que estava errado, realmente, como todo mundo, né, como qualquer pessoa honesta, chegou à conclusão de que estava errado a questão das medidas da pandemia, né? E um dos grandes culpados dessa coisa toda que aconteceu durante a pandemia foi a OMS. A OMS, no momento que teve a pandemia, quem que ela seguiu de exemplo? A China, que construiu aqueles campos de concentração enormes para botar pessoas e coisa e tal. E a OMS começou a entrar nessa onda também, não do isolamento social e coisa e tal, coisas que não servem para nada, não resolveram nada, 0 pessoas foram salvas pelas medidas do pessoal da pandemia. Ao contrário, existem alguns estudos que dizem que a pessoa morre mais se ela ficasse em casa, se o pessoal tivesse saído mais de casa, teria menos mortes na pandemia.
mas enfim, eu concordo que são poucos estudos que têm esse resultado, não é uma coisa ainda também que possa ser considerado como uma verdade, né? Mas o fato é, do outro lado também não tem estudo nenhum que garantia que o do outro lado resolvia a coisa. E nesse caso, qual que é a atitude correta de se tomar? É a atitude que tomou a Suécia. O infectologista da Suécia falou, olha só, se você não sabe o que fazer, você não faz nada. Porque se você sair correndo para um lado ou correndo para o outro lado, você corre o risco de correr para o lado errado. E aí você só está atrapalhando, não está ajudando nada. Então se você não sabe o que fazer, não faz nada. Foi o que fizeram na Suécia. E a Suécia teve menos mortes por milhão de habitantes que vários países da Europa que saíram cheios dessas medidas de contém tudo, proíbe sair de casa, obriga todo mundo a usar máscara, tira as crianças da escola. A Suécia não teve nada disso. As crianças continuaram indo para a escola, as pessoas continuaram indo para as ruas, as pessoas continuaram não usando máscaras, era opcional, você podia usar se você quisesse. E não teve mudança nenhuma, né, provando o meu ponto, que agora é o ponto de todo mundo. Então eu achei excelente, porque na OMS, os Estados Unidos eram o principal financiador da OMS. Quem bancava a OMS, aliás, a maior parte desses organismos internacionais, quem banca é os Estados Unidos, a grande maioria deles. E o que estava acontecendo? Como a China ajudou muito o Tedros Adhanom lá na Etiópia, né, o Tedros Adhanom é da política da Etiópia, né? A China cheio de influência na África, o Tedros Adhanom obedece à China, cara. O Tedros Adhanom obedece o Xi Jinping o tempo todo. Aí que porra é essa? Os Estados Unidos bancam a OMS para a OMS fazer política para a China? Porra, realmente eu concordo plenamente com o Trump. Aliás, você sabe a minha opinião sobre todas essas agências da ONU, Unicef, o NRWA, essas porcarias todas. Tem que extinguir a ONU, cara. Fecha aquela porra, vende o prédio, devolve o dinheiro pros países, demite todo mundo, que é uma cambada de merda que tem na ONU. Não tem uma pessoa decente na ONU, porque se a pessoa for decente, ela pede demissão da ONU. Aquilo lá é um prédio de sanguessugas mundiais. Querem sugar o sangue de todo mundo sem produzir absolutamente nada de útil. Na única guerra em que havia realmente um motivo para ter uma organização internacional para prevenir guerras, a guerra da Rússia com a Ucrânia, eles não fizeram nada, não tem nada, absolutamente nada que a ONU tenha feito. Pô, extingue esse negócio, não serve para nada mesmo. Sair da Organização Mundial de Saúde já é um passo interessante do Trump, acho muito bom, né? A OMS está esperando que o Trump reconsidere a saída da entidade, porque não sei o que lá, porque senão vão ficar sem dinheiro, né? Não tem dinheiro para... Eles estavam muito bem nesse negócio, os Estados Unidos bancando e a China dando ordens, né? E agora não vai ter mais isso, né? Esses sócios adoram isso. O Lula estava querendo assinar um acordo, ele patrocinou esse acordo na ONU, que seria um tratado mundial em que os países concordavam em se submeter ao OMS em caso de pandemia. Olha a loucura que esse idiota do Lula estava querendo fazer, como se a OMS não fosse um bastião do comunismo controlado pela China. Aí o cara quer botar, não, porque se tem uma pandemia, né, a gente tem que obedecer às ordens da OMS, não sei o que lá, e os países, a soberania dos países seria restringida, ou seja, na questão de pandemia, a OMS daria a ordem, teria que ser obrigatório o país seguir aquela ordem. Vocês já imaginaram a loucura que seria isso? Imediatamente o pessoal ia inventar o negócio de não, temos uma epidemia de aquecimento climático, tem que aumentar o imposto de todo mundo para financiar um grande fundo de investimento climático na OMS. Você pode ter certeza que, cara, qualquer motivo que der para você fortalecer esses organismos internacionais é para roubar a população mais ainda, para criar mais um patamar de burocracia inútil, de roubar dinheiro das pessoas e produzir zero de resultado, né? Então, com o Trump saindo da OMS, não apenas enfraquece a OMS, como também muda o sentido dessa coisa. Essa ideia idiota do Lula não tem mais nenhum significado nesse momento, né? Outra coisa que o Arthur Machado comenta aqui, que eu acho que é bem curioso, né? É você ver como é que o Brasil é um país castrado, né? Assim, o STF já manda no Brasil. Você consegue imaginar se o Bolsonaro fizesse uma lei tirando o Brasil da OMS? Em quantos segundos você acha que o Alexandre de Moraes ia reverter a coisa e falar, não, que não pode? A gente sabe que essa decisão está errada. Ah, mas o pessoal votou no Bolsonaro para ele fazer isso mesmo, para tirar o Brasil da OMS. Coisa. Não interessa, o povo votou errado. Não pode, temos que ficar na OMS porque a gente é comunista mesmo e temos que obedecer ao comunismo mundial, né? O Arthur Machado fala isso aqui. Se fosse aqui, já teria uma liminar do STF suspendendo os atos todos, estaria o Barroso dando entrevista, falando da defesa de direitos históricos e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, o povo brasileiro não pode decidir tirar o Brasil da OMS, não pode, é proibido. O povo brasileiro, mesmo que a gente vote,
chega um candidato lá falando, eu vou tirar a gente da OMS, a minha pauta é tirar a gente da OMS. O povo brasileiro vota no cara, o STF vai dizer que não pode, o povo votou errado. Essa é a, entre aspas, democracia que o STF prega aqui no Brasil. Ele tem razão. Se acontecesse aqui no Brasil, seria exatamente isso, eu tenho certeza disso. Outra coisa é a saída do Acordo de Paris, né? A mesma coisa. De novo, prejudica dos dois lados. Primeiro, porque enfraquece o Acordo de Paris. E lembra que tem um monte de gente aqui no Brasil empolgadaça com esse negócio de mercado de carbono, porque temos que fazer mercado de carbono e comprar e vender e coisa e tal. E o pessoal entra nessa, né? Porque eu já falei para vocês, mercado de carbono não funciona. Mercado de carbono é mercado de externalidades. Externalidades são infinitas, então você não pode ter mercado de alguma coisa que é infinito. Mercado é tipicamente para negociar coisas que são escassas, né? Só comunista idiota que tem essas ideias, assim, ai, vamos fazer um mercado de carbono, um mercado de lixo. As pessoas vão começar a criar mais lixo para poder ter mais mercado, pô, é lógico, não é uma coisa escassa. É o que aconteceu com o Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, com a criação de ratos, né? O Oswaldo Cruz queria acabar com o rato no Rio de Janeiro, ofereceu um preço para que entregasse rato para matar. O pessoal começou a criar rato, é lógico, agora se rato tem dinheiro, começa a criar rato. Mercado de externalidade não funciona, mercado funciona bem para direcionar recursos escassos, né? A lógica do mercado, do preço, da curva da oferta e da demanda funciona com coisas escassas, com coisas que realmente têm valor porque são escassas. Se é uma coisa que é infinita, não é escasso, não tem mercado, não faz sentido um mercado de coisa que não é escassa. Externalidade não é escassa, você sempre pode ter mais externalidade. Então simplesmente nunca vai funcionar mercado de carbono. Vai sempre ser uma idiotice, que é um monte de gente carimbando coisa, querendo trocar isso por dinheiro. E pode funcionar por um tempo, enquanto o pessoal acreditar nessa lorota, mas fatalmente vai ser uma bolha que vai estourar em algum momento, porque não tem lógica isso daí. Não há mercado de externalidade, nenhuma externalidade pode ser tratada através do mercado. É a coisa típica de idiota socialista que acha que é economista, fez economia na Unicamp, aí fica achando que é economista. Não, pô, você não aprendeu porra nenhuma, só aprendeu comunismo. Esquece, vai estudar a escola austríaca, aí depois você vai entender a economia de verdade, né? Aí, aqui, ó, o Trump anunciou a prioridade de acabar com o Acordo de Paris. Isso, por que o Congresso brasileiro aprovou o mercado de carbono tão forte? Porque o pessoal vem com aquela ideia, não porque o mercado de carbono vai trazer investimentos e vai ter empresa de recuperação de carbono. Caraca, isso não tem fundamento econômico, isso vai falhar, isso vai dar merda. Eu não sei como que vai dar merda, mas que vai dar merda é certeza absoluta. É os ratinhos do Oswaldo Cruz lá. É a mesma ideia, não tem como fazer mercado de externalidade. Externalidade é externalidade. Não tem como fazer mercado. Você pode até indenizar, mas não tem como tratar isso em mercado, né? Aqui, ó. Aliados do Lula demonstram preocupação com o discurso da posse do Trump, entre outras coisas, porque ele acabou com o DEI, esse tipo de coisa. Mas isso é besteira, cara. Isso aí nunca ia longe de qualquer forma, né? Já estava acabando, a verdade é essa, né? Agora também com a questão do mercado climático, né? Do mercado de carbono, essas coisas. Porque, de novo, os empresários aqui no Brasil, idiotas, né? Os políticos brasileiros estão todos empolgados, não, porque o investimento no mercado de carbono, não sei o que lá, coisa e tal, não vai produzir nada, não vai gerar porcaria nenhuma, vai ser um mercado de papel. Um monte de gente carimbando papel lá, consultoria gerando o carimbo de que isso gera, sei lá o que, quantos toneladas de carbono, aí vende isso aqui, vende ali, ou seja, estão vendendo né, papel. É um mercado que não tem lógica isso, né? Enfim, esse tipo de coisa está preocupando realmente aqui o governo. Aqui, a ala ambiental do governo não vê espaço para revés na agenda climática. O que isso quer dizer aqui? Entenda o que eles estão dizendo aqui. A ala do governo está apavorado porque o Trump decretou o revés na agenda climática. Está falando, olha, esse negócio de agenda climática é uma besteira. Veja, eu não estou dizendo que aquecimento global está errado, não está, existe aquecimento global. O que eu estou dizendo é que não é dessa forma que ele vai ser resolvido. Esse negócio de vamos todo mundo fazer aqui um mercado de externalidade. Não resolve, não tem como funcionar isso. Ah, não, vamos proibir as pessoas de gastar gasolina. Caramba, isso vai matar o pobre vai se ferrar completamente. O rico vai dar o jeito lá dele de traficar gasolina e coisa e tal, o pobre vai se ferrar. O Leonardo DiCaprio vive falando não, que não pode gastar gasolina, que tem que comer inseto, não sei o que lá, enquanto ele faz churrasco no iate dele lá com 4 motores diesel super potentes lá para ir passear, de fazer churrasco no iate. Você tem que parar de usar moto, você tem que parar de usar seu carro, mas ele tem dinheiro, né? Não vai ter problema nenhum, né? Ou seja, a minha crítica nesse caso não é a teoria do aquecimento global, isso é verdade. A minha crítica é a forma como eles estão se propondo a resolver isso. É, de certa forma, uma coisa similar à pandemia. Ninguém estava desacreditando a pandemia existiu mesmo, realmente, foi um vírus, foi terrível, morreu um monte de gente, muito triste.
a crítica é as medidas que os governos tomaram para tentar resolver esse troço. É que não fizeram sentido nenhum, desperdiçaram uma montanha de dinheiro, fizeram um monte de gente milionária que não merecia e não resolveram problema nenhum e quebraram um monte de gente pobre, porque um monte de gente que estava acostumada a vender coisa, que vivia do comércio. Gente, vocês lembram daqueles da Rede Globo indo com um repórter para fechar a lojinha? A pessoa, pelo amor de Deus, não fecha minha lojinha, eu vivo disso daqui, coisa e tal. E a repórter, não, porque tem que fechar. Senão você vai infectar a vovozinha. Caraca, que absurdo. Não tem nenhuma evidência científica de porra nenhuma que esse pessoal fez nessas medidas da pandemia, né? Enfim, essa é a situação. Por que o governo Lula está tão desesperado? Porque o governo Lula estava apostando no mercado de carbono para potencializar o Brasil. E porra nenhuma. Mercado de externalidade não funciona. Isso é golpe. Quem acreditar em mercado de carbono, faz o seguinte, compra a criptomoeda do Trump. Então já quer acreditar em golpe? Compra a criptomoeda do Trump. Pelo menos é um golpe mais rápido, vai acabar mais rápido. Ao invés de investir em mercado de carbono. Cambada de idiota. Aqui, ó, a Marina Silva critica o Trump e diz que o presidente dos Estados Unidos é contra a ciência, né? Lógico. Se a Marina Silva diz alguma coisa, você adota o contrário, porque ela é uma idiota completa, né? No planeta de onde ela vem, lá, quando ela chegou no disco voador lá no Acre, pode ser diferente as coisas. Aqui no Brasil ela só faz merda, né? E dizendo que é contra a ciência. Tá vendo? Olha como é que eles chegam nesse patamar. Você ser contra as medidas que o governo está propondo para resolver o problema é ser contra a ciência. Não. A ciência está na... Ok, a ciência existe, o aquecimento global existe. Essas medidas não têm lógica nenhuma. Ao contrário, acreditar nessas medidas é que é ser contra a ciência, porque não tem embasamento científico nenhum. Mercado de carbono é mercado de externalidade. Mercado de externalidade é impossível pela economia, não funciona. Vai quebrar, vai dar merda. E esse pessoal insiste em não, que tem que fazer mercado de carbono e não sei o que lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.